Salmos 51. Versículos 16 e 17. Salmo 51, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Ó Pai, somos pecadores, vivemos à mercê da Tua graça. Muitos de nós é tentado a não prestar atenção à vida e ver os erros e os pecados que cometem. Demoram no pecado, não se quebrantam, não se arrependem e por isso sofrem as consequências. Aqui, Pai, no texto da Tua palavra, está uma oração de confissão e arrependimento de quem cometeu o pecado do adultério e de assassinato. Mas contrito, arrependido, se humilha a Ti, Senhor, e pede perdão pelos teus pecados, sabendo que é o que Tu queres de cada um de nós quando pecamos, arrependimento verdadeiro. Em nome de Cristo, Senhor, nos abençoa na mensagem que nós vamos entregar ao Teu povo nesta manhã. Unge-nos, Senhor, para que possamos trazer nesta mensagem exatamente aquilo que Tu queres que seja trazido. Abençoa aqueles que vão ouvir, Senhor, que possam entender a Tua mensagem, que possam buscar com os corações quebrantados, compungidos, contritos, o perdão pelos pecados cometidos. Em Cristo Jesus nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Esses dois versículos nos traz uma mensagem muito profunda do significado que é a contrição pelo pecado. O salmo que nós temos aqui ele todo é um cântico de uma alma arrependida, de uma alma contrita, de uma alma quebrantada.
Por isso, de cabeça baixa, curvada, sob os pesos dos seus pecados, ele humildemente clama ao Senhor. Este salmo é um cântico de uma alma arrependida e o clamor do rei Davi, reconhecendo o horror do duplo pecado que ele cometeu. Pecado de adultério, adulterando com a mulher de um dos seus mais fiéis soldados, e pecado de assassinato, de homicídio. Quando manda aquele soldado para a frente de batalha, para uma peleja suicida. Então, meus irmãos, este pecador é um pecador diferente da maioria, porque apesar de terrível pecador, havia no seu coração um desejo ardente de obedecer à lei de Deus. E ele tinha consciência que esses dois pecados eram punidos com a morte. Um dos reformadores muito próximos de Calvino, Felipe Melanchthon, ele falando sobre o homem, sobre a razão e sobre o arrependimento, ele diz que nessa passagem nós encontramos um ensino extraordinário. E é preciso prestar atenção da mensagem deste texto, dos ensinos deste texto. Eles são completamente diferentes dos nossos julgamentos. A razão humana. Muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, inclusive por causa dos nossos pecados, a razão nos diz que nós estamos sendo negligenciados e deixados de lado por Deus. Mas a voz divina, através da Bíblia Sagrada, ela nos ensina que existem outros motivos para as nossas angústias, que não são aquilo que a razão aponta que foi Deus que nos deixou de lado. De fato, nós é que nos afastamos de Deus por causa das nossas transgressões. E o que Deus faz é nos chamar de volta. Deus nos chama de volta ao arrependimento. A que nós reconheçamos as nossas culpas, no boletim de hoje, inclusive, o texto é: a culpa foi minha. Para que nós reconheçamos as nossas culpas.
E Ele quer nos fortalecer para que nós nos tornemos testemunhas da sã doutrina. E aquela que a Bíblia nos ensina. O que nós aprendemos nesse texto é exatamente isso. Que os aflitos, aqueles que estão sofrendo a dor do pecado, quando eles sinceramente, arrependidos, recorrem a Deus, eles são recebidos. E Deus os trata de tal maneira que, se eles são sinceramente arrependidos e quebrantados, o grande desejo que invade os seus corações é que, apesar de toda a adversidade, ele precisa oferecer um culto agradável a Deus, com palavras e com ações. Esse ensinamento necessário está envolvendo a cruz. E está embutido no versículo 17 do texto lido. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Só há uma maneira de nós satisfazermos Deus. É nos arrepender e nos quebrantar, nos humilhar na sua presença. Ainda estejamos como Davi, oprimidos pelo pecado vil, nós temos essa esperança que a palavra de Deus nos oferece, e é essa esperança que o rei Davi se apegava, apesar de a condenação pelo pecado ser a morte, ele se apegava na esperança de que Deus se agrada do espírito quebrantado. E ele estava profundamente arrependido, e ele tinha consciência, como homem de Deus, como exemplo de homem que andava com Deus, que Deus não despreza coração contrito. Deus não despreza o coração quebrantado. Deus não despreza o coração arrependido. Porque, meus irmãos, contrição significa o ato de arrependimento. O ato de sincero arrependimento de um pecado. É o que significa esta palavra. Davi diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ele conhecia o coração de Deus. E era um homem que andava segundo o coração de Deus. E ele conhecia o coração de Deus suficiente para saber que poderia voltar à comunhão com Deus se ele arrependesse sinceramente dos seus pecados. Ele podia voltar. A única maneira dele voltar à comunhão com Deus era através de um coração contrito, que significa um sincero arrependimento. Melanchthon diz: a contrição pelo pecado é o ponto de partida para a restauração. Não existe outro caminho para a restauração.
O único caminho que existe para a restauração do homem pelos pecados cometidos é o arrependimento. É o quebrantamento. É o único caminho para a restauração de uma vida caída em pecado. A Bíblia nos oferece, meus irmãos, alguns exemplos. Nós estamos tendo aqui no texto básico, o texto de ouro da mensagem, Davi, mas nós temos outros exemplos. Jó, ao contemplar a Deus, depois de reclamar, ele arrepende-se. Ao chegar na presença de Deus, ele arrepende-se. Jó 42:6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e nasci. Isaías, o profeta Isaías, o homem de Deus, o profeta, apesar de ser um judeu, profeta universal. E a sua palavra tornou o Deus de Israel não apenas um Deus de um povo, mas um Deus universal. Este homem de Deus, ao contemplar a glória do Senhor, clama a Deus. Ao contemplar a glória do Senhor, ele enxerga o estado miserável do coração humano, do seu coração. E ele diz no capítulo 6, versículo 5, do seu livro, ele disse: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Outro exemplo. É o de Pedro. Pedro não traiu a Cristo assim como Judas. Mas ele traiu a Cristo também. E ele traiu seu mestre 3 vezes. Mas diferente de Judas, quando ele reconhece a sua culpa, quando ele reconhece o seu pecado, qual a sua reação? Não foi o suicídio. A sua reação foi chorar amargamente. Isso está escrito na palavra de Deus. Em Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. Este Pedro que pecou, que traiu a Cristo dizendo que não o conhecia perante uma das empregadas do sumo sacerdote. Ele chora amargamente, com o coração contrito, com o coração arrependido, com o coração quebrantado. Por isso,
Logo depois, poucos dias depois, Pedro prega para uma multidão. Negou para uma pessoa. Veja a mudança. Como Deus faz com aqueles que se arrependem sinceramente e com o coração contrito pelo pecado. Pedro agora é o grande pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não diz apenas que conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, mas diz que Ele é o Salvador do mundo. Agora, Pedro, sob a direção, sobre a ação do Espírito Santo, traz uma mensagem. Uma mensagem de um coração quebrantado. E como resultado daquela mensagem, muitos se quebrantaram diante de Cristo. E fazem a seguinte pergunta: que faremos, irmão? Que faremos para ter este Cristo como nosso único e suficiente Salvador? Qual foi a resposta de Pedro? A resposta de Pedro foi baseada na sua experiência. Ele havia pecado traiçoeiramente, mas arrependeu-se e sentiu o Espírito Santo de Deus ungiu. A resposta de Pedro foi: arrependei-vos. Arrependei-vos. Este é o caminho. Outro exemplo de contrição é do carcereiro. Diante dos acontecimentos lá na cadeia de Filipos, ele reage desesperado. E quando ele chega perto de Paulo e Silas, ele é consolado com a mensagem do Evangelho. E agora esse carcereiro com o coração contrito, em Atos 16, 29 e 30, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta? Arrependei. E crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. É maravilhoso o Evangelho. A contrição e o arrependimento é a coisa mais importante da vida do ser humano. A contrição nos leva a uma mudança de vida. Já não somos mais o de ontem, o velho homem, agora somos um novo homem, temos uma nova vida. A contrição é um estado de espírito pelo qual nós passamos que antecede a verdadeira mudança de vida. E que mudança nós estamos observando aqui na Bíblia? Mudança de valores,
e, consequentemente, mudança de atitudes. Se eu não tenho outros valores e outras atitudes, eu não verdadeiramente não me arrependi. Vejam a vida que Davi levou depois do arrependimento. Passou depois a ser considerado um tipo de Cristo. Nós que estamos estudando o Salmo 22, estamos vendo exatamente Davi representando um tipo de Cristo. E Jó, nova vida, abençoada por Deus. E Isaías, aquele que torna o Deus de Israel um Deus universal pela a sua vida, mudança de vida, pelos seus valores e por ter sido um homem usado por Deus. E Pedro? E Paulo? Mudaram os valores, consequentemente mudaram as atitudes. Paulo antes era perseguidor, ansiava por matar quem pregava o evangelho. Agora um pregador desse evangelho que ele mudou os valores, mudou as atitudes. Portanto, meus irmãos, há um problema muito sério que acontece na igreja. Infelizmente, acontece com várias pessoas que estão na igreja. Pessoas que entram em crise, porque não abandonaram os valores antigos. Por não terem abandonado os valores antigos, não abandonaram também os costumes. E a roupa é da moda. Copia o mundo. Os valores do mundo na moda. Prestem bem atenção. Os valores antigos são, de fato, desprezados, mortos. Nós agora temos novos valores, novos costumes. Precisamos ter claramente em nossas mentes que nós andávamos no erro. E não queremos mais andar errados. Queremos andar com Deus. Desejamos ser santo como Ele é santo. O que é a ordem dele? Arrependimento, meus irmãos, significa exatamente isso. Qualquer deslize que nos leve à crise com os valores antigos precisam ser deixados para trás. Precisamos nos arrepender. Arrependimento significa exatamente isso. Quando nós estamos deixando que os valores antigos comecem a moldar a nossa vida, nós devemos voltar. Voltar atrás, voltar para Deus. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 9 a 12. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não vos enganeis. A Bíblia é muito clara e objetiva. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados,
nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quem não herda o reino de Deus, herda o reino das trevas, o inferno. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Arrependimento, meus irmãos, não significa apenas mudança de opinião. Não é apenas mudar de opinião sobre alguma coisa que prova que eu sou uma pessoa arrependida. Arrependimento, mais do que uma mudança de opinião, significa mudança de vida. Veja o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ainda no próximo capítulo 5, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 8 do capítulo 5. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Arrependimento, de fato, é uma das maiores necessidades do povo de Deus. Sempre foi. E sempre continuará sendo. E é a atitude que agrada a Deus. Então, meus irmãos, arrependimento é a essência do evangelho do reino de Deus. Vejam Marcos 1,15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nenhum avivamento genuíno pode acontecer sem arrependimento. Todos os avivamentos que aconteceram na história do cristianismo precedeu ao avivamento um grande arrependimento do povo, no meio do povo de Deus. Porque, como diz o texto, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus, a contrição do pecado agrada. A contrição no pecado agrada a Deus.
Porque ela é o início de tudo. Ela é o início da verdadeira conversão. Ela impulsiona o processo de santificação em nossas vidas. O arrependimento indica, meus irmãos, que o ego foi retirado do trono do nosso coração. O ego foi retirado do trono da sua vida. O contrito de coração é aquele que não é o eu que está entronizado no seu coração, é Cristo. É Cristo que manda nele. O arrependimento, ele é muito importante porque ele é o indício, finalmente o indício de que o homem finalmente entendeu o horror do seu pecado. Vejam o que Tiago diz no capítulo 4, versículos 6 a 10. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre é a mesma coisa que você diz da pessoa de duas caras. No ambiente de crente é crente, no ambiente do mundo é mundano. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então vocês estão entendendo. A contrição, o arrependimento abre as portas para que Deus possa nos abençoar. Nós só seremos abençoados por Deus se de fato tivermos um coração contrito, arrependido, entregue a Deus. A palavra de Deus diz que Deus olha para cada um de nós, procurando em cada um de nós um coração no qual ele possa encontrar um espírito contrito. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, como os irmãos devem estar sentindo, essa mensagem do arrependimento que começou a ser pregada no primeiro sermão do apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ela precisa ser resgatada dentro da igreja nos dias de hoje.
para que nós possamos enfrentar, experimentar um verdadeiro avivamento, um avivamento poderoso em nosso meio. E além de nós reconhecermos a nossa miséria de pecadores, nós reconheçamos que nós precisamos viver totalmente dependentes. Viver na total dependência e necessidade de Deus. Que Deus passa a ser, para o nosso sentimento, para o nosso coração, a nossa primeira necessidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, irmãos, busquemos esse avivamento através do arrependimento, através da confissão verdadeira dos nossos pecados. Pecados que têm se aninhado, feito ninho, morado dentro do nosso coração e dentro da igreja. O Espírito Santo precisa ter total liberdade para agir nas nossas vidas pessoais e, consequentemente, deve ter total liberdade para agir dentro da Igreja de Cristo. Então, concluindo a nossa oração, meus irmãos, vamos passar toda esta semana orando a Deus, pedindo um coração arrependido. Pedindo que Deus nos ajude para que nós finalmente mudemos os valores da nossa vida.